Seja muito bem-vinda a mais um programa, os 5 R's da vida. Nós temos abordado temas sobre os 5 R's, que é a maneira como você vê a vida. E a gente está falando sobre o repensar. O primeiro R que a gente está falando é sobre o repensar. E hoje a gente vai falar sobre o respeito. Sabe, por que o respeito ele é muito importante? Por que repensar sobre o respeito ele é muito importante? Sabe, porque o respeito é um sentimento, sabe, que leva a uma capacidade que você tem de, por exemplo, de você não julgar o outro, você não condenar o outro. Sabe, respeito é um dos valores mais importantes do ser humano e tem grande importância na interação social. Respeito pode ser um sentimento que, por exemplo, leva à obediência, mas também é um sentimento que fala olhar outra vez, ou seja, você olhar novamente, olhar com carinho, dar atenção, sabe, observar mais um pouco, sabe? E muitas pessoas confundem respeito com concordar. O que é concordar? Concordar é dar permissão. Eu concordo que você faça isso. O respeito não é dar permissão. O respeito significa não discriminar ou ofender a outras pessoas por causa da sua forma de viver e das escolhas que se tem. Então, enquanto concordar é você dar permissão, o respeito é simplesmente você não necessariamente concordar, mas é você não discriminar, sabe? É você ou ofender a pessoa pela escolha que ela vive. No mundo hoje em que todo mundo quer falar sobre todo mundo acha que é expert em todos os assuntos por causa da internet, o que tem mais é falta de respeito. As pessoas não se respeitam na questão política, não se respeitam na questão religiosa, não se respeitam na questão de orientação sexual. Eu posso não concordar e eu tenho o direito de não concordar. Isso não é falta de respeito. Entende? Eu também tenho o direito de poder não concordar, mas eu não posso ofender. Eu não posso ser ofensivo, mesmo que eu não concorde. E hoje o que a gente mais vê são pessoas sendo ofensivas umas com as outras, pessoas que param de se falar por causa de uma posição política. E hoje a gente vai falar a importância do respeito. O porquê que é muito importante ter respeito. Porque no mundo existe mais de 7 bilhões de pessoas que têm características, pensamentos diferentes ou parecidos, mas que em algum ponto certamente vai acontecer que você não vai concordar. E o respeito entra justamente para que possa ter uma harmonia nos relacionamentos. Sabe, respeito ao próximo é compaixão, é empatia, é respeitar a si mesmo. Sabe, é entender o lado do outro, é não julgar uma pessoa porque ela pensa diferente de você. Então, quando você respeita o outro, você não julga a pessoa porque ela pensa de outra forma, porque ela tem outra percepção dos assuntos. Muitas das vezes você tem a verdade absoluta para si. E tudo bem você ter sua verdade absoluta. O que você não pode é impor de maneira arbitrária a sua verdade absoluta para outras pessoas. Isso traz sérios problemas. Então, por que hoje, se você pudesse me responder o porquê que então respeitar é importante? Porque respeito é um elemento essencial para a convivência das pessoas. Quantos casamentos estão sem respeito? Quantas relações estão sem respeito? Relação no trabalho, relação com mãe, com pai, que não tem respeito. E o respeito não é de cima para baixo, de baixo para cima. Respeito é de pessoa para pessoa. Você respeita quem está acima de você, mas você também respeita quem está abaixo de você. Você tem que ter respeito pelos seus filhos, pela opinião dos seus filhos. Quantas vezes seus filhos não podem falar nada? Sabe, não pode emitir uma opinião porque você acha que é de respeito. Seus filhos também têm o direito de ter opiniões. E muitas das vezes elas são contrárias à sua. Sabe, o respeito é importante para todo mundo. Sabe, se as pessoas se respeitassem mais, teria menos problema. Sabe, então, eu vou falar alguns motivos pelo qual o respeitar é muito importante. Primeiro, permite conviver com pessoas diferentes. Sabe, o mundo não é todo igual, o mundo não enxerga todo mundo rosa ou cinza. Sabe, as cores não são iguais, existem vários tipos de tons. Sabe, da mesma maneira que na natureza nada é igual, as pessoas também não são. Quando você aprende a respeitar o outro, você aprende a conviver com pessoas que são diferentes de você. Sabe, que não pensam da mesma maneira, que não se comportam da mesma maneira, que não concordam com o seu ponto de vista.
Só que às vezes falta respeito para entender que o outro tem o direito de discordar de você. Que o outro tem o direito de não concordar. Mas muitas das vezes, e não são poucas, nós queremos impor as nossas opiniões na vida de outras pessoas. Sabe, sem perguntar, sem muitas vezes ter abertura, simplesmente impor, estabelecer como verdade aquilo que é verdade para você, e tudo bem ser verdade para você, e tudo bem você falar do que é verdade para você, sabe, mas impor sobre o outro, sabe, com um rótulo de amor, sabe. O importante também do respeito é que ele garante um espaço, que ele garante que o espaço de cada um não seja invadido. Nós já vimos na outra live sobre a questão da importância do autorrespeito, do respeitar a si mesmo. Quando você respeita, você garante que o espaço do outro, que o limite do outro não seja invadido. Quantas vezes eu tive os meus limites invadidos? Quantas vezes eu invadi limites de outras pessoas, achando que eu tinha liberdade, achando que eu podia? Quantas e quantas vezes? Não foram uma, duas, e talvez não serão as últimas. Mas à medida que eu me conheço e eu me dou respeito, eu entendo que eu também tenho os meus limites, eu também entendo que as pessoas têm a dela. Então hoje eu pergunto mais. Posso falar? A minha opinião, ela pode ser expressada? Sabe? Muitas das vezes nós respeitamos as pessoas gratuitamente. Sabe? Gratuitamente. Só porque ela pensa diferente de você. Sabe? Só porque ela pensa de maneira contrário. E aí você quer impor a sua convicção de maneira como se ela fosse uma verdade absoluta. Tudo bem ela ser uma verdade absoluta para você e fazer todo sentido para você. O que você não pode impor, sabe, é a verdade absoluta por ela abaixo dos outros. Você pode falar sobre a sua verdade absoluta. Não tem problema. Sabe? Também não pode ser ofensivo você falar sobre a sua verdade absoluta. Sabe? Mas porque você precisa ser respeitoso. Mas você não pode exigir que o outro, por exemplo, concorde com você. E aí fica uma guerra de dois lados. Eu tô certa e o outro também tá certo. E aí, quem vence? Vence na guerra do respeito quem entende que o outro não é obrigado a acreditar como você acredita. Na guerra do respeito, vence aquele que é capaz de entender que o outro não é capaz de entender o que você entende. Consegue entender isso? Muito complexo, mas é muito simples. Sabe, na guerra do respeito, ganha quem não se importa em ter a sua opinião, sabe, fincada como verdade absoluta. Sabe, você precisa aprender a respeitar. Porque respeitar também gera reciprocidade. Sabe, quando você respeita alguém, quando você trata alguém com respeito, a pessoa tende a te tratar com respeito. Respeito é uma coisa que não é exigida. Sabe, não, pelo menos não deveria ser. Muitas pessoas falam, você tem que me respeitar. Não, respeito não funciona assim. Você até pode falar, mas a pessoa vai respeitar ali, mas de coração ela não respeita. Sabe, respeito é uma coisa que você impõe. Entende? Assim, eu me dou respeito, então as pessoas vão me respeitar porque eu coloquei o limite. Se sair fora do limite que eu estabeleci, eu não vou estar ali. Então a pessoa vai respeitar alguém que não está. Sabe, quando você respeita, sabe, você gera reciprocidade. As pessoas tendem a te respeitar. As pessoas tendem a ter respeito também com você, mas o inverso também é verdadeiro. Quando você falta o respeito, as pessoas também tendem a faltar o respeito com você. Eu lembro de uma cena, e aí eu falo que respeito não tem a ver com a idade simplesmente, mas tem a ver com a percepção do outro. Eu lembro de uma cena que eu era muito nova, eu era criança, e onde eu morava tinha uma árvore, que era uma árvore de cajá, e todo mundo subia na árvore de cajá. Todo mundo, todos os meninos subiam, e eu subia também. Só que aí, como às vezes a família não é tão estruturada, aquela coisa toda, e aí quando eu subi, o síndico resolveu que eu tinha que descer. E foi desrespeitoso comigo. Por que um adulto foi desrespeitoso com uma criança? Porque ele achou que ele podia fazer isso. Ele era adulto. E porque ele é adulto, eu tenho que obedecer piamente. Mas ele pegou a criança errada. E ele gritou. E ele falou grosso. Ele foi grosseiro. Ele gritou, desce daí, que não sei o quê. Sabe assim, ofensivo, com falta de respeito. E eu, pelo meu lado, eu também fui desrespeitoso com ele. Falei que não ia descer, falei o que eu achava que tinha que falar e não desci. Mas por quê? Por que eu fui desrespeitosa com ele? Primeiro porque eu era uma criança.
Então, assim, o nível de respeito, de percepção de respeito de uma criança é muito, muito, muito menor do que o nível de respeito, por exemplo, de um adulto. Ainda mais a criança que eu era, né? Que não tolerava muito assim, sabe? Muitas... que o respeito só tinha que vir de um lado, né? Já que ele já tinha me faltado com respeito em relação à minha família em muitos aspectos. Então, eu tinha um histórico com ele. Então, ele faltava com respeito comigo. E aí, eu comecei a faltar com respeito com ele. Mas se ele fosse alguém que me respeitasse, o que ele faria? Se uma criança está em cima de uma árvore e ela tem pai e tem mãe, o que você faz? Por respeito à criança, o que você faz? Você vai no adulto e deixa que o adulto resolva esse problema. Isso é respeito quem? Isso é respeito em relação à criança. Mas quantas vezes nós somos desrespeitosos com os nossos filhos? Não ouvimos o que eles têm para dizer. Sabe, não paramos para se colocar na posição deles. Sabe, essa semana... Hoje os jogos são muito diferentes, né? Antigamente os jogos da minha época eram jogos assim que ou você passava de fase ou você morria. Não tinha muitas opções. Mas os jogos hoje, eles são muito, assim, são jogos que são, assim, a vida inteira. Você morre, mas não morre. Você acaba lá a vidinha, mas você não morre. Entende? Mas tem jogos que, por exemplo, são campeonatos online. E às vezes a mãe já falou, menino, desliga esse jogo, porque na geração dela ele podia dar pause e voltar ou não voltar. Mas às vezes é online. Às vezes é a última partida, às vezes está no último gol. E a mãe vai lá e mete a mão então no videogame. Eu já disse pra você, você faltou com respeito. Por que você faltou com respeito? Porque você não consegue entender que a geração dele, o jogo não é mais assim. Então você poderia perguntar, filha, eu preciso que você desligue. Quanto tempo você vai demorar nessa partida? Você está no final? Mãe, mais 15 minutos a partida acaba. O que te custa respeitar os 15 minutos? Eu não estou falando de partidas que durem 3, 4 horas. Não é isso. Mas eu estou falando de coisas que você poderia, por exemplo, respeitar os seus filhos. Quantas vezes nós faltamos com respeito? Sabe, quantas vezes nós faltamos com respeito aos nossos pais? Sabe, porque nós não entendemos a maneira deles perceberem o mundo. Quantas vezes nós faltamos com respeito, muitas das vezes, aos nossos líderes. Sabe, aos nossos amigos. Porque nós queremos impor regras e limites e às vezes você vai na casa do outro e desrespeita o outro na casa dele. Mesmo não querendo, quando você estabelece na casa do outro, o que o outro tem que fazer na casa dele. Às vezes você chega na casa do outro e o outro não tá com a casa do padrão que você acha que tem que ser. E você desrespeita ele falando que ele tinha que fazer outra coisa. Quantas vezes respeitamos a família do outro, dizendo que o padrão que o outro está vivendo não é o adequado, não é o certo. E você traz um problema para aquela família que não tinha antes. Por quê? Porque você não respeita. Porque você não consegue entender as coisas. Você não consegue se colocar na posição do outro. Sabe? O respeito, ele gera... Quando você passa a respeitar os outros, as pessoas começam a te respeitar. Quando você começa a falar mais baixo. Eu sei que às vezes é difícil. Tem ambientes que, assim, que a sensação que eu tenho é que eles gostam de ser desrespeitados. Por exemplo, em companhia aérea. Se você fala mansinho, se você fala educado, às vezes a pessoa não resolve o seu problema. Sabe, eu já passei por N situações com companhias aéreas que eu falava, poxa, vocês gostam que a gente grite. Porque se eu peço a mesma coisa falando baixo, você não faz. Mas não tô falando disso. Porque até nisso poderia ter respeito. Eles poderiam ter respeito pela minha fala quando eu falasse baixo. E eu poderia respeitá-lo. Sabe? Mas quantas vezes nós respeitamos as pessoas? Quantas vezes você se colocou numa posição de respeitar o outro? Ou de exigir respeito? Sabe, respeito conecta as pessoas. Quando às vezes você entende, e o respeito tem muito a ver com você se colocar no lugar do outro, a gente vai abordar esse tema em uma próxima live, no repensar, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente começa a entender algumas coisas e você começa a ter respeito pelo outro. Respeito pela deficiência que o outro tem. Sabe, emocional, às vezes intelectual, de conhecimento. Você começa a ter paciência. Durante muitos anos eu liderei pessoas, né? E ainda lidero. E às vezes eu não tinha muita paciência. Mas algumas pessoas com que eu tive à frente, que eu pude motivá-las, me ensinou a ter paciência, porque me ensinou a me colocar na posição dela e entender que cada um tem uma passada. Que cada um tem um passo, cada um faz de uma maneira, e cada um entende a vida de uma maneira, e cada um compreende a nível de sentidos, a nível de emoções, às vezes as mesmas coisas, de forma diferente. Eu dando aula particular, eu passei a ter respeito pelos meus alunos, que não aprendem da mesma maneira.
Quantas professoras faltam com respeito aos seus alunos quando jogam a matéria, por exemplo, de uma única maneira? E aquela pessoa que não entende assim? E aquele aluno, aquela criança que não entende dessa forma? Ela está sendo desrespeitada. Sabe, você precisa aprender a respeitar o outro. Isso é de suma importância. Por quê? Porque isso é extremamente importante. Porque sem respeito não tem paz. Sem respeito não tem possibilidade de caminhar junto. Sabe, quando o respeito conecta as pessoas, é que quando você lida de maneira respeitosa com a falha do outro, o outro vai lidar, teoricamente, de maneira respeitosa com as suas falhas. Mas quando você é implacável com as falhas dos outros, os outros vão ser implacáveis com as suas falhas. Sabe? Então, quando você respeita, você estimula um comportamento respeitoso. Sabe quantas vezes você, às vezes em relação... Eu falo muito em relação aos filhos, muitas das vezes. Sabe, você dá a oportunidade de seus filhos falarem, se explicarem, justificarem, argumentarem. Sabe, e quando eles forem adultos, eles vão ter respeito por você. Não acho que porque seus filhos pensam, argumentem, ou avaliem, ou questionem, eles estão faltando com respeito com você. Não, não estão. Sabe, o que você está dando é respeito de eles pensarem. Porque se você não ensinar eles a pensarem hoje, quando eles forem adultos, eles não vão ter a capacidade de pensar por si só. Vão ser adultos inseguros. Adultos que não conseguem, por exemplo, perceber quando existe um abuso emocional, porque eles não conseguem pensar sobre nada, porque eles foram criados a respeitar adultos incondicionalmente. Entende? A se submeter incondicionalmente à autoridade. Nenhuma autoridade precisa ser submetida incondicionalmente. Entenda, ok? Quando eu digo autoridade, existe autoridade maior e ela é de Deus, ela é inquestionável, mas passou disso. Se um policial me manda tirar roupa, eu não sou obrigada a tirar roupa porque ele é policial. Sabe? A autoridade dele está estabelecida no limite da função dele. Mas quantas pessoas com autoridade estabelecem limites e ultrapassam o limite? Mas porque você foi ensinado a obedecer qualquer autoridade de maneira cega, você não, sabe? Você, por exemplo, não consegue falar, não, isso eu não vou fazer. Você entende? E você aprendeu a respeitar. Mas você também precisa entender que cada autoridade tem o seu nível de respeito. E o respeitar não é concordar. Respeitar não é fazer o que o outro quer que você faça. Respeitar é falar, ok, eu entendi o que você quer, mas eu não vou fazer. Eu discordo. É não ser grosseiro, é não usar palavras injuriosas. Nada disso, é simplesmente não fazer. Isso também é respeito. Sabe? E você pode estar me perguntando, ok, eu já sei que eu tenho que respeitar. Mas por onde eu começo a respeitar? Primeiro lugar, e eu já falei isso, por isso que foi a primeira aula sobre isso, a primeira live é respeite-se a si mesmo. Respeite-se. Sabe, você jamais vai poder respeitar o outro se antes você não aprender a se respeitar. Você jamais vai poder pôr limite no outro se antes você não se colocar limite. Sabe, jamais você vai poder entender os limites do outro se você não entende que você também tem limite. Sabe, se respeita. Sabe, se respeita dizendo não sem sentir culpa. Sabe, muitas das vezes a gente um amigo nos pede um favor e a gente fica culpado em dizer não. Se você não pode fazer ou você não quer fazer por algum motivo, que não seja um motivo convincente, não importa, você não quer fazer, sabe, diga não e tudo bem. Porque quando você também receber o não do seu amigo, você também vai respeitar. Porque quantas vezes você já falou não e não tinha um motivo, assim, um motivo extraordinário? Era simplesmente um não. Então, quando você começa a entender e se respeitar, e saber que você tem decisões que você toma, que você tem opiniões que você não está disposta a abrir mão delas, você começa a entender que o outro também tem essas opiniões, você começa a entender que o outro também tem essas decisões e que eles também não estão dispostos. Então, hoje, no respeito, eu sempre que começo um assunto que vai, sim, sair, eu pergunto se alguém está disposto a abrir mão da razão. Se a pessoa falar não, não faz sentido. Nós discutimos sobre aquilo. Não faz sentido eu expor a minha opinião e o outro pôr a opinião dele e a gente tentar convencer um ao outro. Isso não é respeito. Tentar convencer o outro não é respeito.
Mas você pode pensar assim, mas e o outro? O outro tá errado. Para quem que o outro tá errado? Na vista de quem que o outro tá errado? Você já se colocou na percepção dele? Você já sentou na cadeira dele? Você já sentou nas emoções dele e sentiu como ele sente, avaliou como ele avalia, percebeu como ele percebe? Talvez se você tivesse as mesmas sensações, os mesmos contextos emocionais, você acharia também certo. Sabe, você não tem que concordar. Sabe, você não tem concordado com nada com ninguém. Mas você não pode ser desrespeitoso. Você não pode, por exemplo, tentar invadir um limite que ninguém lhe perguntou nada. O meu casamento com meu marido é o meu casamento com meu marido. Nós temos limite estabelecido. Eu tenho 2 irmãs. Eu não me meto no relacionamento delas e elas não se metem no meu relacionamento. Isso é respeito entre a gente. Elas podem, eventualmente, fazer algum comentário, tecer alguma observação, ok. Mas eu não defino, eu não falo como elas deveriam tratar as pessoas com que elas se relacionam. Isso é um problema delas. E o que elas sofrem, deixam de sofrer também nesse relacionamento, também é um problema delas. Lembra que eu falei que quando você se respeita, você para de se meter em problema que não é seu? É a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. Então, quando você começa... Por onde você começa a respeitar o outro? Respeitando a si mesmo. Sabe, se você não viu a live, veja a live antes, é muito bacana, falando sobre o respeitar a si mesmo. Se respeite. Sabe, quando você perceber que alguém está sendo desrespeitoso com você, você diga, não quero que seja feito isso. Não gosto que fale comigo desse jeito. Sabe, estabeleça limite. Mas entenda também quando o outro estabelecer limite sobre ele. Muitas das vezes a gente invade o limite do outro com a desculpa do amor. Mas o amor não é invadir o limite do outro. O amor é se colocar à disposição. Sabe, Jesus veio aqui e não invadiu o limite de ninguém. Ele se colocou à disposição. Sabe, se colocou para amar incondicionalmente. Mas muitas das vezes nós, pela desculpa do amor, invadimos o limite do outro, fazemos perguntas constrangedoras. Sabe, perguntamos o que não nos lhe cabe a informação. Quantas vezes faltamos com respeito com o outro, quando fazemos perguntas que constrangem o outro. Sabe, que fazemos pergunta em que o outro fica numa saia justa. E às vezes você faz essa pergunta para deixar o outro na saia justa. Por quê? Quem te deu o direito de você deixar o outro na saia justa? Isso não é respeito. Sabe, muitas vezes nós não respeitamos a opinião do outro sobre como lidar com a vida, como lidar com a finança. Uma pergunta. Quem tem que se preocupar ou não com a finança é quem está vivendo junto. Quem tem que decidir quem vai se preocupar, se relacionar com a finança, é a família que está vivendo junto. Se não é minha família, eu não tenho nada a ver com isso. Eu posso, por exemplo, se for perguntado, orientar. Mediante as percepções que eu tenho, mediante as informações que eu tenho, porque às vezes falta informação, às vezes não falta. Você entende? Mas você não pode ser desrespeitoso. Sabe? E para você não ser desrespeitoso, você tem que aprender a ser respeitoso com você. Então, se respeite. Sabe? Outra maneira também de começar a ter respeito pelas outras pessoas é tratar as pessoas como que você gostaria que elas te tratassem. Sabe? E volto a falar. Se você não sabe como que você quer ser tratado, você não tem como tratar as pessoas. Como que você quer tratar as pessoas? Se você não sabe como que você gosta de ser tratado. Você gosta de, por exemplo, quando você diz não, que a pessoa fica insistindo? Mas às vezes você diz não, a pessoa diz não e você fica insistindo. Isso é falta de respeito. Se o outro disse não, não. Mas por quê? Não é não. A pessoa não tem que explicar. Sabe, a pessoa não tem que dar justificativa. Não é não, ela disse não e acabou. Mas muitas das vezes nós não nos conhecemos, não sabemos a maneira como queremos ser tratados e por isso não tratamos as pessoas da melhor maneira. Quantas pessoas gritam umas com as outras? Quantas pessoas, por exemplo, são ofensivas umas com as outras gratuitamente? Só porque falou diferente, só porque acordou diferente. Sabe, você precisa aprender a tratar as pessoas da mesma forma que eu gostaria de ser tratada. E aí você tem que avaliar também a forma como você gostaria de ser tratada.
Será que é a forma que você gostaria de ser tratada? Tem gente que diz que é mulher de malandro, gosta de apanhar. Aí você começa a bater nas pessoas porque você acha que as pessoas gostam de apanhar, entendeu? Não tem gente que fica assim, ó. Oi, 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 oi. Eu não gosto que me cutuque. Então, como a pessoa às vezes não se importa com o cutuque, quando eventualmente acontece uma situação, eu chego pra ela e falo, olha, não cutuque eu não curto. Eu não gosto, ou seja, eu tô estabelecendo um limite. Eu não cutuco ninguém, então eu não gosto de ser cutucada. Isso é ser respeitoso, é tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Uma maneira também de começar a respeitar a outra pessoa é se colocar no lugar dela. Sabe, nós vamos abordar mais esse tema mais um pouco aqui na frente, mas vamos falar sobre ele. Sabe, você precisa respeitar a opinião alheia, mesmo que ela seja difícil. Sabe, muitas das vezes nós não compreendemos o ponto de vista do outro. Sabe, mas o ponto de vista do outro é do outro, como o nome diz. Sabe, e aí eu vou entrar em assuntos em questão da escolha sexual. Sabe, eu tenho um ponto de vista particular, mas isso não me dá o direito de querer enfiar a goela abaixo, sabe, ou ser desrespeitoso com alguém que tem um ponto de vista diferente de mim. Eu não posso. Mesmo que me machuque, mesmo que eventualmente seja muito diferente, eu não posso. Isso não é um problema meu. Sou eu que fiz essa escolha? Não! Então quem fez a escolha é que assuma as consequências da escolha, mas eu não posso ser desrespeitoso. E não posso permitir que desrespeitem na minha presença. Entende? Mas isso não quer dizer que eu tenho que concordar. Então, em uma situação em que o assunto seja abordado, eu sempre sou clara e posicionada. Mas eu não tô aqui para convencer ninguém do meu posicionamento. Eu tô aqui para deixar claro o que eu penso. E se uma pessoa começar a discutir comigo que eu estou errada, eu falo, olha, eu entendo que é a maneira como você pensa e é a maneira que eu penso. Vamos trocar de assunto? Esse assunto não vai render. Sobre a questão política, muitas pessoas... Eu lembro que uma vez eu tava internada com a minha filha e não tinha nada pra fazer. Não mais nada, assim. Era aquele momento em que eu tava no hotel, sabe? No hotel particular, que a comida já tinha sido servida e eu tava naquele momento só pra mim. E aí eu falei, quero um assunto. Aí joguei uma coisa de política. Aí assim, joguei só pra ter assunto mesmo, porque assim, é tão efervescente a política, sabe? É tão doentinha a maneira como as pessoas defendem partido político, que chega a ser assim, sabe? Os partidos políticos, se você é de esquerda, direita, centro-direita, sei lá do que você é, sabe? Tá afetando as relações de maneira absurdas. Por quê? Porque as pessoas não se respeitam. Se eu vou num ambiente e eu sei, a pessoa me disse que não gosta que eu fale de determinado tipo de pessoa, se eu trago pro assunto da roda, mesmo que seja de amigos, de irmãos, de família, esse determinado assunto, e eu sei que isso não é bom, eu tô desrespeitando o outro. Então hoje, mas assim, eu preciso saber, né? A pessoa também precisa me dizer. Às vezes a pessoa não diz, às vezes eu acho que é brincadeira. Sabe? Entende? E a pessoa tem que dizer. Agora, às vezes a pessoa não tá na roda, tá se conversando no assunto, a pessoa entra como furacão e faz um reboliço, porque é um absurdo, não sei o quê. É absurdo pra quem? Mas porque eu não... Pra quem? Por que você tem que... Por que você só vai ser feliz o dia que eu concordar com você? Será que a gente não pode ser amigo eu discordando de você? Será que a gente não pode ser irmã eu não concordando com o seu ponto de vista? Você entende? Não pode ser assim. Sabe, será que para ser amigo eu tenho que abaixar a cabeça para tudo que você fala? Que para eu ser liderado eu tenho que concordar com tudo que você diz? Para eu ser um bom liderado eu não posso discordar de você em nada? Sabe, eu não posso ter uma opinião diferente a respeito do assunto? Não, você tem que ser aquilo ali. Por que eu tenho que ser aquilo? Por que eu tenho que ser um jeito? Por que eu não posso ser respeitada do jeito que eu sou? Por que eu não posso respeitar o outro do jeito que ele é? A opinião do outro é importante. Porque o formato, a forma que eu estabeleci, eu preciso enfiar a goela abaixo do formato que o outro estabeleceu. Às vezes pra mim tá bom. Sabe, tá bom a maneira como eu e meu marido, a gente convive com os nossos filhos, a gente escolheu educar os nossos filhos. Os filhos são meus. São meus filhos. Quem vai sofrer o dano pelas decisões deles sou eu e meu marido. Mas muitas das vezes
eu quero impor a maneira como eu lido com os meus filhos como se ela fosse uma verdade absoluta, a melhor maneira de criar filhos, e enfiar goela abaixo na vida das pessoas. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu fui desrespeitosa em casamentos? Quantas vezes eu fui desrespeitosa em relacionamento entre filhos, entre pais? Quantas vezes? Mas quantas vezes também eu fui respeitosa? Sabe? Quando eu entendi e me coloquei no lugar do outro. Quantas e quantas vezes? Sabe? E aí você precisa entender quantas vezes a gente olha a vida só com nossos olhos. Não existe só um jeito de olhar a vida. Sabe? Existem diversos jeitos de se olhar. E você aprende a respeitar quando você começa a olhar a vida pelos olhos dos outros. E eu não falo olhar o que o outro tá vendo, é olhar como o outro olha, é sentir como o outro sente, é se colocar na posição. Porque muitos casamentos têm problema com falta de respeito. Porque ninguém tá se colocando na posição do outro. Muitas das vezes a pessoa tá morando numa situação que se obrigou a morar, às vezes na casa do parente. E aí começa a ter falta de respeito da mulher ou do marido, começa a ter aquela situação. Mas por quê? Porque ninguém se colocou para perceber e parar para entender o que o outro sente. Porque só isso você pode fazer. Você não pode obrigar que o outro te entenda. O que você pode fazer é se obrigar a entender o que o outro sente. Isso chama respeito. Uma maneira também de respeitar é reconhecer o valor intrínseco de cada indivíduo. Você pode não concordar. Você pode achar que o indivíduo é um canalha, não presta, que deveria morrer daqui a 2 segundos, mas você precisa respeitar o fato de ele ser humano. Tudo bem, tem gente assim que eu não consigo ainda respeitar. Assim, entende? Sei lá, uma figura, sei lá, eu não sei se eu respeitaria alguém, sei lá, que matou nazista, entendeu? Não sei. Tal, mas assim, eu teria que respeitá-lo porque ele é ser humano. Entende? Assim, não fazer as mesmas coisas que ele fez. Consegue entender? Às vezes você não tem que concordar, mas você não pode, por exemplo, vizinhar, entendeu? Só porque ele é ser humano. O problema é que muitas pessoas querem que o respeito é muito vinculado ao concordar. Isso não é verdade. Respeitar não é concordar. Mas você tem que respeitar. Então, por exemplo, você não pode, por exemplo, espizinhar a vida do outro. Sabe? Espizinhar assim, sabe? Não pode. Só porque, por exemplo, você não gosta dele. Não dá pra ser assim. E aí você pode perguntar, tá, mas eu aprendi sobre a importância do respeito, eu aprendi por onde começar. E o que acontece? Sabe? E o que acontece quando... Qual é o efeito do respeito? Quando você começa a respeitar, você não precisa, ok? Você não precisa exigir respeito. Porque exigir respeito não existe. Não existe. Quando você respeita o outro, muitos pais falam, eu exijo que você me respeite. Mas por quê? Porque você não está respeitando seu filho. Não estou dizendo para você concordar com ele, mas você já parou para ouvi-lo? Ou, sabe, entender o mundo hoje como é? Lembra que eu falei da história do videogame? Na minha época, você poderia esperar passar de fase, morrer e acabar. E a fase era salva. Hoje não funciona assim. Sabe, muitos pais hoje têm problema com filhos, muitas mães têm problema com filho adolescente, porque ainda tá preso ao mundo lá sei lá, eu nasci em 87, sabe, lá lá sei lá quantos anos, lá sei lá quantas décadas atrás, em que o mundo era diferente. Sabe, mas você não tem respeito hoje pelo seu filho, você não consegue ouvi-lo, você acha que tudo que ele questiona é uma afronta, que tudo que ele pergunta ele tá querendo, sabe, é te humilhar. Sabe, baixa a guarda e senta para ouvir o seu filho. Senta para perguntar para ele por que ele tá falando aquilo ali. Tenta entender, se colocar na posição, na geração do seu filho. Sabe, quando você se colocar na geração do seu filho, na geração que ele vive hoje, que as informações são muito desencontradas, sabe, que é um mundo muito diferente do que era há 30 anos atrás. Lembra quando você era filho
e seu pai também não te entendia porque a geração era diferente, sabe? Respeita seu filho, senta e se propõe a ouvir. Do que, cala a boca, menino! Você não sabe nada! Isso você tá me respondendo? Pra quê? Pra que isso? Isso não gera respeito. Só gera distanciamento. Porque um dia ele vai entender, eu não posso falar nada, eu posso dar minha opinião pro meu pai e pra minha mãe. Por quê? Porque eles não ouvem. É verdade ou não é? Você precisa aprender a respeitar os seus filhos. Você precisa aprender a respeitar os seus pais. Você precisa aprender a respeitar os seus liderados. Se você, de alguma maneira, exerce influência sobre alguém. Sabe, e quando eu falo respeitar as pessoas que estão abaixo de você, eu falo sobre dar o direito do discordar. Por que as pessoas não podem discordar de você? Você é o supra-sumo da verdade? Você é a supra-sumo da verdade? A verdade, a real verdade está em você? Sabe, você tem que poder ter o direito de discordar. E de discordarem de você. Mas muitas das vezes nós não sabemos lidar com isso. E taxamos o outro como rebelde. Como alguém que não obedece. Sabe? Simplesmente porque o outro quer exercer o direito de perguntar. De questionar. Sabe? Você precisa aprender a isso. Você precisa aprender a respeitar o outro. Saber respeitar o que, por exemplo, muitas das vezes ganha menos que você. Respeitar o que ganha mais do que você. Porque respeito não tem a ver com finanças. Tem a ver com postura. E onde que eu vejo... Onde que tem muito erro nessa situação do respeito? Primeiro, a pessoa exige respeito. Mas ela mesma não se respeita. Sabe? Não tem como você exigir respeito ou o outro te respeitar se antes você não aprender a se respeitar. Muitas pessoas também não respeitam mais as outras. E não sabem fazer isso porque não se colocam na posição da outra. Sabe? Se você estivesse na posição do outro, você gostaria que fosse feito desse jeito? Dessa forma? Se você fosse seu filho, você gostaria que sua mãe gritasse com você assim, só porque você está fazendo uma pergunta? Ah, mas eu não tenho que pensar nisso. É por isso que você não respeita. É por isso que você é desrespeitosa. Porque você não pensa pro seu marido. Às vezes você está tendo um problema com seu marido por falta de respeito. Você se colocou na posição dele. Você avaliou a família como ele foi criado. Como ele foi criado. Você avaliou como ele olha as coisas. Você avaliou porque, por exemplo, ele talvez seja mais calmo, mais demorado em ter uma determinada atitude que você talvez não concorde. Você avaliou isso. Você se colocou no lugar dele. Você se olhou com os olhos dele. Ou você simplesmente se olha com o seu e julga ele. Quantos casamentos têm problema de falta de respeito porque a pessoa que está me ouvindo agora, a mulher, não se coloca na opinião do outro, nos olhos do outro. Aí é muito fácil cobrar. Quando você não entende. Muitas vezes a pessoa fala, você tem que emagrecer, você tá ficando gorda, e aquela coisa toda, e às vezes a pessoa não se coloca. Sabe como que a pessoa se sente? Sabe por que ela não consegue? E aí, quando você consegue fazer isso, você consegue ter mais respeito, mais cuidado. Como diz a palavra, olhar novamente, olhar de uma outra perspectiva. Sabe, e para finalizar, muitas pessoas erram quando querem convencer as pessoas do seu ponto de vista. Existe uma cena de um filme de William Carey, o primeiro missionário na Índia, e é uma das cenas que eu acho mais belíssima, até porque o cristianismo e o islamismo são muito diferentes. Mas ele era um missionário e ele foi para lá. Mas esse outro líder religioso do Islã, eles tinham um ponto de vista em comum, que era sobre uma lei específica a respeito das mulheres quando os maridos morriam. E aí eles colocaram toda a sua percepção de Deus de lado para se unirem em um ponto comum, que era a mudança da lei em relação às mulheres quando os maridos morriam. E eu lembro de uma frase que ele fala o seguinte: não vamos falar sobre o que discordamos, mas vamos falar sobre o que concordamos. Sabe, quando você estiver com alguém, fale sobre o que você concorda com ela. Sobre o que você discorda, não precisa falar, porque você não é capaz de impor o seu ponto de vista
com nenhum argumento, sabe? Com nenhuma objeção, com nenhuma mudança. Você não é capaz de convencer alguém que já está convencido. Sabe? Se a pessoa tiver que mudar a opinião dela, o ponto de vista dela, que Deus, que a vida, entende? Que as circunstâncias mudem. Porque você não é capaz de mudar. Então, um dos maiores problemas que eu vejo para a falta de respeito é você querer que o outro tenha o mesmo ponto de vista de você. Não precisa. Se coloque o respeito, se coloque no lugar do outro e não queira forçar um ponto de vista seu. E eu concluo da seguinte maneira: da mesma forma que eu me respeito, eu também respeito o outro, no mundo do outro. Eu não preciso que o outro acredite, seja, faça e viva da mesma forma que eu, mas eu também não vou permitir que o outro me tire o direito que eu tenho de discordar e de escolher a minha forma de viver. Isso é respeito. Respeito é exatamente isso. É você permitir, é você não obrigar que o outro veja a vida como você vê, mas também é não permitir que o outro exija que você mude o seu ponto de vista para agradá-lo. Respeito é bom e eu respeito e não eu quero. Não existe a frase respeito é bom e eu quero. Respeito é bom e eu faço, eu respeito. E essa é a live de hoje. Essa frase de respeito é bom e eu quero é uma frase equivocada. Quem quer respeito é porque não se deu o respeito. Porque quem se dá o respeito tem o respeito para receber. Tá bom? Uma ótima noite. Até uma próxima live.